Lá, falar um pouquinho sobre balança comercial, né? Esses dias agora o YouTube fica me mostrando esses vídeos infelizes do YouTubenomics, né? É legal porque eu dou risada, assim, porque é uma piada mais engraçada do que a outra, mas esses dias eu vi um vídeo sobre balança comercial, que a balança comercial não é importante, né? Então eu vou fazer um vídeo aqui para dizer como a balança comercial é importante, na verdade ela é fundamental, uma das coisas mais importantes para um país emergente ou desenvolvimento, inclusive como no caso brasileiro, né? Aliás, deixo até uma referência aqui de um trabalho antigo do FMI, em que ele mostrava que uma das maiores causas de déficit, de crise em economias emergentes é o déficit na balança comercial e o déficit na balança na conta corrente, né? Só aproveitando aqui que no YouTube, que se ninguém explica nada direito, a balança comercial é um pedaço das contas externas do país. Então, quando a gente pega tudo que o país exporta menos o que ele importa, isso dá o resultado da balança comercial. De bens, tem também a balança de serviços, que é tudo que o país importa de serviços e exporta de serviço. E quando você soma tudo isso daí, a gente chama de. O resultado disso a gente chama de balança de conta corrente, né? O que é o que vai dar a noção de falta ou sobra de dólares para uma economia, né? Por exemplo, no Brasil a gente gasta muito dinheiro pagando leasing de plataforma de petróleo, leasing de avião, leasing de satélite para falar no celular. Imaginem vocês, a gente gasta mais de US$ 1 bilhão de leasing, desculpa, de aluguel do satélite para a gente poder falar no celular, né? Então, o que esse estudo do FMI mostrava é que países com grandes déficits em conta corrente, ou seja, com balança comercial e balança de serviço negativa, acabavam passando por crises cambiais, né? Crises na taxa de câmbio, né? Qual é o ponto? Quando você tem falta de dólares, você costuma sofrer crises cambiais, ou seja, as pessoas têm medo de que vai faltar moeda forte naquela economia emergente, que é o dólar, e eventualmente isso cria uma fuga cambial, né? As pessoas começam a mandar dinheiro para fora do país. Então, a grande função da balança comercial é gerar os dólares necessários para um país pobre, para um país emergente. Por isso que é importante que a gente tenha superávit na balança comercial, né? Esse superávit na balança comercial que vai gerar dólar, que vai gerar um excesso de dólar, né? Ou vai evitar que a gente tenha falta de dólares, né? E esse colchão de dólares que pode idealmente virar reservas cambiais, como viraram no Brasil, né? A gente tem 380 bilhões de dólares de reserva cambial. Esse colchão de dólares que vai evitar com que em determinados momentos todo mundo queira mandar o seu dinheiro para fora para proteger sua riqueza e isso produz uma desvalorização cambial em que o câmbio vai para 5, 6, 7, 10 reais. Imagina, um belo exemplo disso hoje é a Argentina, né? A Argentina aconteceu exatamente isso, uma fuga de capital, porque todo mundo ficou desesperado em relação ao que ia acontecer com a economia, com a inflação acelerando, todo mundo ficou com medo de deixar a riqueza no país, a sua riqueza líquida principalmente, né? Os argentinos que têm mais dinheiro, e mandaram o dinheiro para fora. Então, na falta de dólares, na falta de reserva, o governo e o Banco Central não consegue evitar ou atenuar ou amenizar essa fuga de capital, essa escalada de pessoas mandando riqueza para fora, né? Tentando ligar um pouco a tecla SAP, né? Então, um país exporta, ele ganha dólar, ele importa, ele perde dólar, né? Quanto mais se ele exporta muito mais do que ele importa, que é a balança comercial, começa a sobrar dólar. Se começa a sobrar dólar e o governo pode comprar esses dólares, né? Se sobrar demais no mercado, o governo pode comprar e guardar isso nas reservas, isso dá uma tranquilidade para os investidores, especialmente aqueles ricos e líquidos, que há uma reserva do governo para momentos em que eles queiram tirar a riqueza deles do país, né? Ou seja, não vai faltar dólar se eles quiserem mandar os recursos deles daqui para a Europa, para os Estados Unidos, para o Japão e assim por diante, assumindo, obviamente, que há uma abertura da conta capital. O que isso quer dizer? Que você pode mandar dinheiro para fora ou trazer dinheiro para fora. Quando você começa a ter um déficit na balança comercial grande, né? No Brasil é raro isso, porque o Brasil é muito exportador de commodities, né? Então a gente tem uma riqueza incrível de commodities, né? De agro, de minério, de minério de ferro. Então, em geral, nossa balança comercial está muito próxima do equilíbrio, sempre porque a gente exporta muita commodity, né? Quando a gente chega em situação um pouco mais fraca de balança comercial é porque a economia está acelerando e a gente começa a importar manufaturados, bens manufaturados, né? Mas se a gente olhar no Brasil dos últimos 10 anos, acho que a gente teve 2 anos em que a balança comercial entrou em déficit quando muito ou ficou no 0 a 0, sendo que em todos os outros anos a gente teve um superávit considerável de balança comercial. E isso é importante para pagar a conta da balança de serviços, né? Que nessa sim o Brasil tem muito déficit, porque a gente paga o leasing de avião, de plataforma de petróleo, de aeronave, de tudo isso que eu estava explicando, e aí isso cria um buraco grande, além do que a gente tem que remeter de lucros e dividendos para as empresas multinacionais e de juros de dívida externa que a gente tem, né?
trocando em números, a gente tem um déficit, a gente começa o ano devendo uns 50, 60 bilhões de dólares de déficit da balança de serviços. Então a gente precisa ter um superávit na balança comercial de pelo menos uns 50 bi para equilibrar mais ou menos o que a gente chama de conta corrente, né, que é o resultado da somatória desses dois. Né? Além disso, tem o investimento direto estrangeiro, que também é uma situação em que as empresas trazem dólar para investir no Brasil, né? E que hoje, no caso brasileiro, é bastante superavitário. Então, a balança comercial é muito importante, especialmente superavitária, né? Ela tem que sobrar dinheiro para que não tenha um desequilíbrio de dólar ou uma falta de dólar no Brasil, e isso vale para outros emergentes, né? Quando a gente olha a crise mexicana do final dos 80, início dos 90, 94, 95, ficou conhecido como a crise da tequila, né? A crise russa em 98, a crise asiática em 97, né? Foram todas crises de falta de dólares nesses países, ou do que em economês a gente chama de desequilíbrio do balanço de pagamentos, né? Essa falta de dólares fez com que as pessoas ficassem preocupadas com o valor do dólar na moeda doméstica e fez com que elas começassem a mandar dinheiro para fora, né? E quando entra essa fuga de capitais, isso tem um efeito muito problemático na inflação do país, porque quando começa a sair dinheiro do país, o câmbio começa a se desvalorizar muito. O que é o câmbio? O câmbio nada mais é do que o preço do dólar, né? Então imagina no Brasil que começa a sair dólar agora adoidado. Começa a haver uma fuga de capitais no Brasil. A nossa taxa de câmbio iria de 4 para 5, para 6, para 7, para 8, para 10, para 15, para 20. E aí a inflação explodiria no Brasil. Por quê? Porque se o nosso câmbio tivesse em R$ 10, o preço de tudo que a gente importa teria um aumento gigantesco em reais. Isso produziria inflação, né? Isso que eu estou explicando para vocês é exatamente o que aconteceu na Argentina no ano da graça de 2019. Os argentinos foram tirando dinheiro do país, a inflação foi acelerando e o câmbio foi desvalorizando ainda mais até que a situação saiu do controle. Então, o resultado de balança comercial ele é essencial para manter o equilíbrio de dólares do país, né? E esse equilíbrio de dólares do país faz com que a inflação não acelere por conta de desvalorização cambial, né? Então, nada mais errado e nada mais mentiroso do que dizer que a balança comercial não importa. Pelo contrário, ela importa muito, especialmente para os países pobres e emergentes, como o Brasil, como todos os latino-americanos, africanos e da Ásia pobre. Claro que para um país rico é menos relevante, né? Você pegar Estados Unidos, se você pegar a Europa, a Alemanha, os nórdicos, esses países eles já têm uma confiança na moeda deles muito grande. Eles, inclusive, conseguem emitir dívida no mercado mundial na sua própria moeda, né? Então, os Estados Unidos ele emite dívida em dólar, o mundo inteiro compra essa dívida, né? O Japão emite dívida em ien, na própria moeda dele, o mundo inteiro compra. Então, a confiança existe o que os economistas chamam de hierarquia de moedas, né? Um país rico, ele sempre tem muito mais confiança na moeda dele do que um país pobre, né? Então, por exemplo, a economia brasileira, ninguém confia no real. Todo mundo sabe que o real, que é a moeda brasileira, hoje vale $1,04, amanhã pode ser $1,08, né? E aí a sua riqueza em dólares virou pó, né? Então, na medida em que os países ricos têm muito mais confiança na sua moeda, eles não dependem tanto desse superávit de balança comercial, desse superávit de dólares, para manter o equilíbrio, para evitar desvalorizações cambiais. Até os Estados Unidos é o melhor exemplo disso. Eles têm um déficit externo na conta corrente, conforme eu estava explicando, de mais de 600 bilhões de dólares por ano. Tá? O Reino Unido tem um déficit de 100 bi, 200 bi de dólares por ano, mas todo mundo confia na Libra, todo mundo sabe que a Libra é Libra, a moeda inglesa tem valor e é confiável, todo mundo confia no dólar, sabe que o dólar é dólar, até porque não tem alternativa, então todo mundo está disposto a colocar dinheiro nos Estados Unidos sem medo de grande desvalorização do dólar. Aliás, muito pelo contrário, o dólar tem se valorizado nos últimos 2 ou 3 anos porque o Banco Central americano tem pago taxas de juros mais elevadas do que a média dos países ricos. Então, em países ricos, sem dúvida que a balança comercial é menos importante porque a moeda deles já é forte, a moeda deles já tem confiança. Em países pobres e emergentes, não, né? Se você começa a ter déficit na balança comercial, déficit na conta corrente, amiguinho, esquece, porque isso daí é receita de crise cambial, receita de bagunça, né? De novo, a Argentina é um belo exemplo disso, o México de 95 foi isso, o Brasil do FHC de 98, 99 foi isso, quando o real foi de 1 para 2, até mesmo na eleição do Lula, quando o mercado ficou morrendo de medo do Lula, em 2002 para 2003, o nosso câmbio saiu de R$2, $1,02 para $1 para 4, também foi uma crise violenta no próprio Sudeste Asiático, então, e assim por diante. Tá? Então, balança comercial é o fruto, é a origem de dólares, de moeda forte de um país, ela precisa sim
estar equilibrada e até de preferência superavitária. Obrigado.